Muito bom dia a todos. Bom dia a todos vocês aqui no salão. Bom dia a vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos então muito bem-vindos, né? Mais um trabalho de domingo. Aliás, agora é o horário do segundo trabalho, de Evangelho, Vibrações e Passes. Evangelho, Vibrações e Passes é um aprendizado para todos nós, com as palestras que aqui ministramos. Então, é uma forma de nós transmitirmos a todos vocês, tá, um pouco do conteúdo do Evangelho de Jesus. E, junto com isso, durante o trabalho e até a entrada de vocês aqui no Paz e Amor, tenham sempre em mente: a espiritualidade já está trabalhando em nós, tá ok? Então, desde quando entramos, sentamos, vamos sempre procurar mentalizar Jesus, procurar mentalizar os nossos mentores, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, os nossos dois mentores da casa, as equipes já estão aqui, desde quando nós sentamos no banco. E eles já sabem o que precisamos. Sabem muito mais do que nós, viu? Tá? E eles já estão atuando em nós, tá? No nosso organismo físico, espiritual, tudo mental, para trazer para nós tudo de melhor que precisamos, tá? E a nossa mentalização, a nossa concentração junto a Jesus é muito importante. Então, muito obrigado pela presença de todos. Pergunto se tem alguém aqui vindo pela primeira vez nesse trabalho. Olha só, que bom. Que bom. Seja a senhora muito bem-vinda, o senhor muito bem-vindo, assim como todos nós, né? Que tenhamos sempre o amparo de Jesus, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, uma orientação, uma pergunta, se dirijam aqui até nós, ou então a dona Carmen, ao Paulo, a Márcia lá no fundo do salão. Estamos à vontade, tá bom? Fiquem com Deus. Bom, a gente começa a falar, é bom não continuar falando muito, né? Senão eu tomo o tempo da palestrante. E hoje a palestrante é a dirigente do nosso trabalho. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem ainda não o fez, procure desligar agora. Prato do dia, hoje nós temos doces, pão de mel, pudim de leite, quindim, trufa recheio de brigadeiro. Não precisa sair agora, tá? No final do trabalho, uma pessoa vendendo lá na saída. O Paz e Amor em Jesus está programando para o dia 27 agora de julho, a partir das 20 horas, a Noite dos Caldos. Vai ser no Esporte Clube Sampaio Moreira, no Salão de Festas, aqui perto, na Rua Vilela, 892. Convites à venda na livraria. Caldinho de feijão, caldo verde, caldo de mandioca com carne seca, creme de ervilha, creme de batata e cebola. Olha só, vamos nos preparando para essa noite, convites à venda na nossa livraria. O trabalho de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com o Paulo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Ricardo, prece inicial, Roberto, vibrações gerais dos passes e das águas com o Francisco, e a prece final com a nossa amiga Ana Maria. O tema da palestra de hoje é o livro do mês, porque hoje é o primeiro domingo do mês. E todo primeiro domingo do mês nós divulgamos um livro do mês. No caso, o mês de julho, o livro intitula-se Reconstruindo Emoções, tá? Quem fará a palestra, a divulgação do livro por nós, é a nossa dirigente Elaine Moraes.
Nós ligamos os ventiladores, tá? Mas não se preocupe, ele não está jogando o ar, ele está levando o ar para o teto, para evitar maiores contatos da turbulência do ar aqui frio com vocês, tá? Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue sempre a nos abençoar. Por favor. Bom dia a todos. Mensagem do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 165. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas e viverá sobre seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ressurreição e reencarnação. Item 25. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos os mesmos pontos de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então vamos nos preparar para a oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, buscando a nossa respiração mais calma e vamos nos ligando a Deus. Isso é muito simples, é só pensar que estamos ligados a Ele e assim estaremos. E nesse momento, os mentores do Paz e Amor que aqui estão conosco nessa oração, vamos pedir a Ele que possamos ter uma reunião abençoada, que todos aqui, os nossos coordenadores, o palestrante, todos sejam inspirados. E assim como eles, todos nós possamos compreender de forma mais profunda as explanações e que possamos evoluir, sendo também um ponto de emanação de luz para a nossa sociedade. E assim vamos agradecendo profundamente. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Já estou até com calor agora. Já esquentei da primeira palestra, que está friozinho hoje, né? E o tema é um tema realmente que nos aquece. Vamos falar hoje das nossas emoções. E o desafio é esse livro maravilhoso, Reconstruindo Emoções. Então, é um livro muito rico. Eu tinha me proposto a falar sobre 2 capítulos, mas a hora que eu peguei o primeiro capítulo já é tanta coisa que eu falei, não vou dar conta, né? E eu já falo pouco, então eu falei, não, vou ficar com um capítulo só. Mas é sempre esse convite para que vocês leiam, para que vocês estudem, para que a gente possa juntos construir essa rede, né, de conhecimento que vai ampliando
o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. E Reconstruindo Emoções é um lindo livro que foi 100% psicografado, né? E daqui a pouco eu explico o porquê. E ele foi, então, através das mãos da médium Iraci de Campos, e é psicografado pela Nise da Silveira, que eu já vou contar para vocês quem que é. E é um livro que tem 10 capítulos, e ao longo desses 10 capítulos, ela vai trazendo para nós, mais do que, digamos, um apoio, um auxílio. Ela vai trazendo, à luz desse livro, conhecimento sobre as nossas emoções. E, na sequência, tem sempre uma forma de tratar, de lidar, de cuidar dessas emoções. Quando a Iraci de Campos, né, Iraci Campos Noronha, foi proposto esse desafio para ela, inicialmente ela titubeou. Por quê? Já era da doutrina espírita, já trabalhava, mas era o primeiro livro que ela iria psicografar, e principalmente porque ela não tinha nenhum conhecimento dos aspectos emocionais de psicológicos. Ela falou, como que eu vou fazer um livro se eu não sou da área, não conheço? Mas a espiritualidade disse para ela, calma, tudo a seu tempo. E ela confiou, e aí, a partir daí, foi feita esta linda parceria entre ela e esse espírito que tem tanto conhecimento, Nise da Silveira, mais conhecida como Nise da Silveira. Uma médica que se torna especialista, vai para o campo da psiquiatria, nasce em Maceió, uma nordestina arretada, como a gente conhece, guerreira, à frente do seu tempo. Imagine na década de 30, de 40, uma mulher se formando médica. Tanto é que ela era a primeira mulher no meio de tantos homens. E aí ela tem grandes desafios. Olha que interessante. Ela escolhe a psiquiatria e quando ela vai trabalhar no serviço de saúde pública, nos antigos conhecidos manicômios, ela se depara com coisas muito tristes. Para quem não sabe, durante muito e muito tempo, as pessoas que tinham algum problema psiquiátrico eram tratados como marginalizados da sociedade. Eu fiz psicologia, estudei psicologia, então a gente pega ao longo da história e a gente vê que essas pessoas, que pode ser qualquer um de nós, viu? Qualquer um de nós pode adoecer emocionalmente. Mas eram tratados como marginalizados. Esses hospitais, na verdade, eram depósitos de pessoas, porque tratamento de fato não tinha, e quando tinha era extremamente agressivo. E Nise vai justamente questionar esta forma de tratamento, onde os pacientes eram colocados em celas e ficavam ali à mercê da sociedade, do convívio com a família. Muitas vezes eram tratados com o choque, era uma terapia, porque eles acreditavam que, ao dar uma descarga elétrica extremamente forte, essa pessoa, na sequência, ela tinha uma convulsão. E se alguém aqui já presenciou uma convulsão, é uma descarga elétrica muito grande, depois a pessoa ela desfalece, a pessoa fica em exaustão. Então, eles controlavam a agressividade do paciente com choque. Outra forma muito comum é a insulinoterapia também, que alterava toda a parte química do cérebro. Tinha também cirurgias que eles desconectavam parte do cérebro, principalmente a parte das emoções, para que esse paciente ficasse tranquilo, ou seja, apático. Ele não expressava mais as emoções.
E a Inise, vendo tudo aquilo, ela que já estava estudando há um tempo, estudou com Jung, que é um especialista, que traz toda uma revolução do pensamento, das emoções, da psique humana. E ela fica muito incomodada. E ela chega no serviço público e fala, eu não concordo com tudo isso. E aí o diretor diz para ela, sinto muito, se você não concorda, o máximo que eu posso fazer é te dar a parte da terapia ocupacional, que era outro depósito de pessoas. E ela fala, ok, eu aceito. Inise da Silveira começa a revolucionar o tratamento desses pacientes psiquiátricos, trazendo música, trazendo a arte através de pinturas, trazendo até animais. E mais do que isso, humanizando a relação com essas pessoas, com esses clientes que ela chama. Não dá tempo da gente contar tudo o que ela fez, mas quem tiver curiosidade, no YouTube tem um filme que a protagonista é a Glória Pires, e ela faz brilhantemente o papel da Inise da Silveira. E lá conta um pouquinho. É um filme gratuito, dá para assistir, acessar o YouTube e assistir, né? E vale a pena assistir esse filme para que a gente aprenda um pouco mais aí. Então, esse livro que é totalmente focado nas nossas emoções, eu quero que a gente comece pensando nessa tríade que somos nós. Hoje a medicina holística ou as terapias que contemplam o ser humano como um todo, já contemplam o nosso corpo, nossa parte física, a nossa mente, que é onde estão as emoções, pensamentos, e o espírito, ou a alma, que dá vida a este corpo. Então, guardem isso. E eu escolhi o primeiro capítulo, que fala da dor emocional. E eu queria perguntar para vocês aqui, alguém aqui já foi até um médico e pegou um atestado médico porque estava doente? Dor de barriga, cirurgia, sei lá, dor de cabeça? Todos nós aqui, provavelmente já tivemos uma situação de afastamento da nossa rotina porque fisicamente estávamos ruim. E por uma dor emocional, alguém aqui já se afastou do trabalho? Dificilmente. A gente não vai no médico e diz assim, doutor, estou no meu limite, eu preciso me afastar. E por que será que isso acontece? Por que será que a gente não tem ainda o reconhecimento das nossas emoções? Por que será que é tão difícil a gente falar que a gente não está bem, quando a gente não está bem de fato? E aí eu trago uma reflexão para vocês. A dor emocional não é frescura. A dor emocional não é fraqueza. Não é mimimi. Não é coisa de mulher. A dor emocional não é falta de Deus. Não é falta de fé. Mesmo porque se emocionalmente você está doente, dificilmente você vai conseguir acessar Deus, acessar esse recurso da fé. Por isso que é tão difícil a gente conseguir ajudar alguém quando ela está com uma dor emocional. Mas nós temos que evoluir. E evoluir significa se conhecer. A dor emocional, então, é quando os nossos sentimentos estão em desarmonia. E é tão difícil, porque quando dói o dedão do pé, se eu falar para vocês, meu pé está doendo, você sabe que é o pé, está ali. Mas quando eu digo para vocês que eu estou com uma angústia no meu peito, a gente não tem a dimensão de como é essa angústia. Se eu disser para vocês que eu estou triste, ninguém aqui consegue ter a dimensão
da minha tristeza. Então, ela é muito individual. É a pessoa que está sentindo, que está vivenciando, que está sofrendo, que tem dimensão daquela dor. Por isso, a gente tem que ter um respeito muito grande pelas pessoas quando elas dizem que elas não estão bem. Há uns anos atrás, minha filha teve uma crise de ansiedade. A primeira crise que ela teve foi uma febre. Ela teve uma febre muito grande. Ela dormiu e acordou gritando porque ela estava praticamente convulsionando, adormecendo as extremidades. E depois daquele pico de febre, ela começou com crises de ansiedade. E uma vez a escola me chamou, porque quando ela tinha na escola eles me ligavam. Só que eles demoraram para me encontrar. E quando eu cheguei na escola, mesmo eu sendo psicóloga, mãe, né? E eu chego lá, a Julinha, colocaram um colchonete no chão e deitaram ela. Porque a crise que ela teve foi tão grande, ela tinha chorado tanto, ela tinha se desequilibrado tanto, que ela não tinha mais energia. E eu entro na escola e vejo a minha filha assim. As professoras, a coordenadora, e ninguém mais sabia o que fazer. Então, percebam, qualquer um de nós, por questões emocionais ou hormonais, às vezes você está com um desequilíbrio hormonal que vai desencadear um desequilíbrio nas tuas emoções. Por isso que a gente tem que se conhecer, para que quando acontecer isso, você saiba, opa, eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar ajuda. E não achar que é frescura. Porque senão a gente faz igual o gatinho aí. Tem hora que surta. Né? E aí, brincando com o gatinho, é lógico, a gente tem que, de acordo com a Anísia da Silveira, de acordo com este livro, é trazer esse reconhecimento das emoções para que a gente não fique terceirizando aquilo que a gente sente como a gente sente. Porque senão eu estou triste e a culpa é do Paulo. Sempre do Paulo. Sempre, né, Paulo? Eu estou com raiva, culpa é do Paulo. A gente tem sempre que achar um culpado. Se você ficou com raiva, a culpa é dele ou é sua? Quem que cuida das suas emoções? É ele ou sou eu? Então, não vamos terceirizar essa responsabilidade por cuidar das nossas emoções. Ok? Quando achamos um culpado, ou se não temos e reconhecemos que somos nós trazemos a responsabilidade para nós. Isso se chama reforma íntima. Aquilo que você ouve aqui na doutrina espírita. Nós temos que evoluir a ponto de dizer, ele me irrita, então ok. Lido de uma outra forma com essa situação, com essa pessoa. E olha que interessante. No livro, ela traz brilhantemente a questão das fugas emocionais, muito comuns nos dias de hoje. O uso de drogas em geral, seja ela lícita ou não, né, liberada ou não. Medicamentos. Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente falar de medicamentos. Não sou contra e nem sou a favor. Ou seja, quando necessário, é importante o medicamento, sim. Só que, infelizmente, eu conheço pessoas, e vocês devem conhecer, que tomam um remedinho para dormir e um remedinho para acordar. Olha que lindo. Eu não sou mais responsável por cuidar das minhas emoções. O remedinho que dê conta. Só que o remedinho chega uma hora que ele não funciona mais. Aí eu aumento a dose. Ou eu troco. E aí vai. Até quando? Numa crise, é necessário entrar com a medicação? É necessário entrar com uma medicação. Mas eu tenho que fazer a terapia para eu me conhecer. Eu tenho que ter outros recursos.
Então, cuidado. Esses dias no metrô, adoro papo de metrô, né? Que eu fico lá só escutando. Aí tinham 3 jovens, adolescentes, 18 anos mais ou menos. E aí uma falava assim, eu estou tomando tal coisa. Só ele mesmo para dar jeito em mim. Aí a outra, não, eu estou tomando não sei o quê. Então, assim, virou uma febre a questão da medicação. Lembra que eu falei lá do tratamento do choque? Será que nós não estamos substituindo o choque pelo medicamento? E nos tornando apáticos? Não trabalhando as nossas emoções? Então tem que tomar um cuidado muito grande com medicação. Tá bem? Jogos. Eu tenho uma amiga que ela vicia. Ela sabe que ela tem esse vício. Se ela começar a jogar... Tem até bingo eletrônico, né? Antigamente a pessoa ia no bingo, né? Hoje não, hoje tem o bingo eletrônico. Mas ela sabe, se ela começar a jogar às 8 da manhã, ela vai até o outro dia. Fuga emocional. Automutilação. Há uns anos atrás eu fui numa escola fazer uma palestra, porque as crianças estavam se cortando. Então eles pegam uma lâmina e começam a se mutilar. Por que ele faz isso? A dor emocional dele é tão grande, que ele não sabe como lidar, que ele transfere o emocional para o físico. Porque a hora que eu me cortar vai doer, vai arder. Então a dor fica aqui, ó, no físico. E aí, emocionalmente, é como se ele não tivesse aquela dor. É um pedido de ajuda. Ele está pedindo socorro. E os professores, os coordenadores não sabem como lidar com isso. Então, a gente tem que estar muito atento aos nossos jovens, às nossas crianças. Comer muito. Aí eu como uma caixa de bombom. Aquilo me faz um bem danado. Só que não. Porque no outro dia, se bobear, você vai ter que comer 2. E por aí vai. São as compulsões. E menos evidente, a gente tem o quê? Dormir em excesso, trabalhar em excesso. Lá em casa a coisa é tão difícil que eu fico trabalhando até tarde. Quando eu chego, já está todo mundo dormindo. Eu não lido com o problema, não lido com a situação. Então, todo o excesso é algo que a gente tem que estar atento. As compras compulsivas, principalmente porque hoje a gente pega um celular e compra. Então, tomem cuidado com isso. A dependência da tecnologia, busca exagerada pelo prazer sexual, isolamento social. Toda vez, então, que eu não reconheço a minha emoção, ela vai apresentar alguma forma de eu camuflar, de eu não reconhecer. E olha que interessante. Aqui, a Anise, cada capítulo, ela trabalha, então, por exemplo, a ansiedade, e ela tem uma forma terapêutica de tratar. A mesma coisa aqui na dor emocional, que é o capítulo 1. Então, ela fala que o processo de cura e libertação, você pode fazer um exercício. Você pega a sua vida e divide lá. Criança, vida adulta, né? Criança, adolescência e vida adulta. E você pode colocar e fazer, sozinho mesmo, uma autoanálise. Lógico que com um terapeuta é muito mais fácil e ele vai te conduzindo. Mas você pode fazer também. E aí você vai colocando quais eram as emoções em cada uma das fases. E eu fui uma criança chorona até. Tudo eu chorava. Você também, Márcia? Choro, que era uma... Olhava para mim e já estava chorando. Quais eram os rótulos que você tinha? E isso é tão sério, gente. Eu tinha um rótulo quando criança que eu não gostava. Mas todo mundo me chamava disso. Eu gostava, eu deixei. Em determinado momento isso me incomodou. E para eu mudar isso? É a briguenta, é a chata, autoritária, mandona, e por aí vai. Quais são os rótulos que vocês tinham quando criança? Que às vezes a gente vai carregando, e você fala, não, mas eu não sou assim, não quero ser assim. Quais são os caminhos que a gente percorre na vida? Os desafios, as doenças. E muitas vezes são doenças psicossomáticas.
Ou seja, quando eu não trabalho bem as minhas emoções, quando eu não reconheço, o corpo grita. Vem para o físico. Lembra lá o começo? Corpo, mente e alma, espírito. E aí vem a gastrite, a sinusite, todas as ites possíveis. Faz exame. Às vezes vai no médico, faz exame, e o médico fala, você não tem nada. Tem sim. É a manifestação da emoção no corpo. E aí, todo o processo de cura emocional, o que a gente pode fazer? Sorrir mais. Já sorriram hoje? Quando a gente sorri, mesmo naqueles dias mais difíceis, a gente está dizendo para o cérebro, está tudo bem, estou no controle. O nosso cérebro, tem uma psicóloga que eu acompanho, que eu acho muito interessante, os estudos dela. E ela disse, o nosso cérebro, ele aguenta tudo, menos pensamento negativo. O pensamento negativo, ele destrói as nossas conexões. Ele cansa a gente. Fica vibrando negativamente. Um dia inteiro. No final do dia, parece que você fez faxina, está cansado. Exausto. Fica raivoso um dia todo. No final do dia, parece que tem 200 quilos nas suas costas. É a emoção se manifestando no corpo. Terminar ciclo. Então, às vezes, virar a página, terminar ciclos, continuar, a vida que segue é importante. Trabalho voluntário, eu sempre falo para vocês. Deixo meu problema de lado e vou fazer algo. Eu estou trabalhando as minhas emoções, sem perceber. Buscar ajuda, tratamento, é a psicoterapia, é o passe, é o estudo. Busque ajuda. Não tem problema nenhum. Ocupe sua mente com coisas boas. Toda vez que eu lembro, isso é cientificamente, tá, gente? É estudo mesmo. Toda vez que eu lembro de uma situação ruim que eu passei, de um problema, para o seu cérebro é como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Olha só o que a gente faz com a gente. A gente dá uma descarga no nosso cérebro de estresse imensa. E aí a gente chega no fim do dia exausto. E Laine, então como que eu faço para... Nessa hora que vem, faz uma prece. Peça ao nosso Pai maior, aos nossos anjos guardiões, que nos dê a possibilidade de deixar isso. Essa raiva, esse sentimento. Vai fazendo isso, esse exercício. Respira. E solta. Fez isso meia dúzia de vezes. Aquele pensamento acelerado. Já ouviram falar da síndrome do pensamento acelerado? Então. Respirou, o pensamento equilibra. Conviva com amigos. E se tiver vontade de chorar, chora. Não fica muito tempo chorando não, tá? Chora, limpa e vamos lá, vida que segue. E aí, para acabar a palestra, eu quero deixar para vocês, além do livro, é lógico que eu indico, nós estamos com um problema na livraria, porque esgotou, olha que maravilha, esgotou o livro. Mas essa semana já deve chegar um novo lote. Então, a recomendação é a leitura. E, além disso, que vocês assistam o filme Divertidamente 2. Tem o 1 e tem o 2. Que olha que interessante. Nesse filme, vou dar um spoiler para vocês. Entra uma emoção nova, que é a ansiedade. Quem não tem ansiedade? E aí, gente, olha que interessante. Já vou contar para vocês. Sabe como consegue controlar a ansiedade? Lá, adolescente, né? Porque é a história de uma adolescente e tal. A hora que todas as emoções se juntam, lá simbolicamente elas se abraçam, ou seja, as emoções se reconhecem, e aí a menina consegue ter o equilíbrio.
Ou seja, todas as emoções são importantes, sim. Até a tristeza, até a raiva, o afeto, a alegria. Mas a gente tem que reconhecer essas emoções para que a gente possa estar em equilíbrio. Ok? Bom domingo a todos e vamos aproveitar essa energia gerada pela palestra no momento do passe. Bom, agora que nós já estamos envolvidos com esse clima de paz e de equilíbrio, esse clima que, mesmo com a manhã fria do lado de fora, fisicamente falando, espiritualmente estamos com um calor grande, calor nos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos para ficarmos mais concentrados. Vamos procurar sentar o mais afastado possível do banco da frente, para facilitar o trabalho de passe que os médiuns nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no nosso centro de força coronário. Esse grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, controlando todos os demais centros. E aqui lembramos que centros de força são como sensores que nós temos localizados em diversas partes do nosso corpo físico, que permitem que sejam transmitidas energias aos órgãos que estão associados a cada um desses centros de força. A luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, facilitando ainda o intercâmbio com a espiritualidade superior. Essa luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, regulando nosso aparelho fonador, ainda equilibrando nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que ingerimos possa ser adequadamente transformado em brônquios, alvéolos, possibilitando assim a transformação sanguínea. A luz azul agora adquire um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, nosso centro de força cardíaco, equilibrando nossas emoções, serenando os batimentos cardíacos. Essa luz rosa agora, ela vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos, a circulação dos elementos vitais cósmicos, grande vitalizador de nosso corpo físico e ainda contribuindo para o metabolismo da purificação sanguínea. Essa luz verde agora pousa na altura do nosso estômago, no centro de força gástrico, equilibrando todos os aparelhos, todos os órgãos do aparelho digestivo, sistema urinário. Esse centro de força que acaba sempre acumulando as nossas energias negativas, nossas descargas deletérias. E assim, com essa purificação vai sendo aliviado, tranquilizado. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e pousa na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, regulando as nossas energias reprodutoras e ainda as capacidades criativas. E agora, essa luz laranja vai descendo pela frente de nossas pernas, lentamente, até chegar a nossos pés. Ela agora vai subindo pela parte traseira de nossas pernas, até chegar à base de nossa coluna, no centro de força básico, responsável pela captação das energias da terra, responsável pelo equilíbrio do nosso aparato ósseo e muscular. E agora essa luz laranja forte vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, lentamente, até chegar à base do nosso crânio, voltando então ao centro de força coronária, fechando esse circuito de refazimento energético. Agora que nós recebemos, é o momento de nós doarmos. Assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente, inicialmente pelos nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo,
deixar que essa luz de amor possa percorrer cada uma deles. Vamos mentalizar as pessoas que conosco convivem para que elas também possam ser beneficiadas por essas luzes de amor e de paz. Mentalizemos nossos bairros, mentalizemos nossos ambientes de trabalho, aquelas pessoas que conosco convivem, para que elas também possam receber e ser beneficiadas em suas dificuldades. Mentalizemos a nossa imensa cidade de São Paulo, aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, vamos lhes dar as mãos em ato de amor e de carinho, para que eles sejam beneficiados, para não perderem esperanças, para que tenham um bom ânimo para seguir em frente em suas vidas. Vamos vibrar pelos hospitais, por aqueles que estão adoecidos, por aqueles que ali trabalham, para que não percam a fé, a esperança, o bom ânimo. Não tenham medo, não tenham revolta em seus corações. Vamos vibrar para aqueles que estão nas Cracolândias, deserdados da fé, para que possam ser inspirados e captam essas inspirações para buscarem socorro, buscarem auxílio, para retomarem as suas vidas. Vibremos pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, para que sejam amparados, para que tenham paz em seus corações. Vamos vibrar pelos nossos governantes, seja em que escala for, para que todos possam ser tocados pela espiritualidade superior e passem a dedicarem-se ao bem-estar das populações, não pensando unicamente nos seus interesses pessoais, levando às populações condições dignas de vida nesse nosso imenso Brasil. Que todos tenham paz, serenidade para tocar adiante as suas tarefas. Vamos vibrar pelo nosso grande Brasil, esse Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, para que dele possa irradiar para todas as nações do mundo, em especial aquelas que se encontram em crise, em conflito, em guerra, e que seus governantes possam estimular a paz e deixem de fomentar a guerra, independente de crenças religiosas, de raças, de ideologias políticas, que todos possam assim contribuir para que essa terra amada terra, governada pelo amorável Mestre Jesus, possa seguir em seu caminho em direção ao mundo de regeneração. Voltemos agora para esse salão e vamos mentalizar e vibrar pelos mentores espirituais dessa casa de paz e amor, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que todos possam prosseguir com sua tarefa de acolher, assistir e socorrer todos que aqui chegam, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar para nossas casas irmãs, pelo Caspage, para que possa prosseguir com o seu trabalho de assistência social ao mais carente, levando pão, o medicamento, o auxílio na busca do emprego, do trabalho, e levando sobretudo o amor. O amor que ampara todos, independente de suas crenças. Vibrar pelo CREPAD, que possa prosseguir com o seu trabalho de auxílio à dependência químico, para que também possam retomar suas vidas, deixando de ser considerados seres humanos de segunda categoria, e prossigam em paz. Vibremos por todos os nomes que estão nas caixinhas, nas urnas, na entrada desse salão, encarnado e desencarnado, para que os espíritos encarregados possam levar a cada um deles o medicamento necessário. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar e vibrar por todos os espíritos que trabalham com as forças da natureza, que se encontram nos campos. De luz, paz e amor em Jesus.